Boa noite, pessoal. Paz seja contigo, querido. Como é bom estarmos aqui falando do Senhor novamente, tirando um tempinho para que a gente possa aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Que você possa, nesse momento, estar compartilhando essa live. Passa adiante, chama o seu familiar, chama aquele amigo seu para que ele possa acompanhar essa live com a gente, que a gente possa estar juntos, estar aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre caminhando sobre as águas. Esse título já dá para você imaginar quem que é. E nós já vamos entrar na palavra. Vou dar um tempinho para você compartilhar, para você chamar os seus amigos aí, para você estar curtindo. Coloque aí também o pedido de oração, o nome da pessoa, para que a gente esteja orando aqui no final, para que a gente esteja orando durante a semana. Isso é importante, para que você possa receber essa oração semanal todos os dias aqui. E nós vamos para a palavra do Senhor. Mais uma vez, falando sobre caminhar sobre as águas, caminhando sobre as águas. A palavra está em Mateus capítulo 14, diz assim: Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Quando a gente pensa caminhar sobre as águas, a gente já pensa o quanto foi maravilhoso. Muitos pensam ali no que aconteceu depois. Muitos pensam no que aconteceu na chamada de atenção que Jesus dá em Pedro. Naquela hora que Jesus exorta Pedro, naquele momento. Mas eu quero falar com você o quão maravilhoso. Quem pôde andar sobre as águas? Só quem tentou, só quem foi ousado, só quem quis, só quem falou assim: então, se é o Senhor mesmo, me leva até aí. Faça com que eu ande também sobre as águas. Então, naquela madrugada, imagina esse cenário. Era uma madrugada e em meio a uma tempestade, os discípulos estavam lutando contra o vento para que o barco não viesse a afundar e aquelas ondas vindo sobre eles, e de repente eles viram um homem andando sobre as águas. Era Jesus, mas a princípio perguntaram um ao outro: será que é um fantasma? O que é aquilo que a gente está vendo? Com coragem, depois que viram ali que era Jesus mesmo, com coragem, Pedro fala: se és tu mesmo, manda-me ir contigo. E Jesus disse: vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas ao olhar para o vento, ele tem medo e ele começa a afundar. Jesus imediatamente o segura pela mão. E isso eu quero trazer um ponto para as nossas vidas hoje, queridos. Eu quero que você entenda o quão importante é a gente ter o nosso foco em Jesus. Em quem você está colocando o seu foco? O que você está olhando? Para onde você está olhando? Você está olhando para as circunstâncias ao seu redor? Você está olhando para as coisas que estão acontecendo? Ou você está olhando para Jesus? A primeira coisa que eu aprendo com Pedro aqui nessa história, e Pedro é um homem que nos ensina grandes coisas pelo seu temperamento, pela sua forma de agir, mas pela sua vida com Jesus. A gente aprende muito com Pedro. E uma coisa que ele me ensina nesse episódio, nessa passagem com o Senhor Jesus, é que a fé nos tira da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos parados, ficamos sentados ali sem fazer nada, e a vida vai seguindo, a vida vai passando e a gente não faz nada. A gente está na nossa zona de conforto. Nós precisamos ter fé como Pedro teve. Pedro só experimentou o sobrenatural. Ele só experimentou andar sobre as águas porque ele teve coragem de sair do barco. Os outros discípulos permaneceram parados ali, porque a fé chama para dar passos que parecem impossíveis. Era impossível um homem andar sobre as águas. Mas Pedro acreditou no sobrenatural. Ele acreditou vendo quantas coisas Jesus já tinha feito. Ele falou: não, ele pode fazer isso também. Se ele está me chamando, eu vou. E ele viveu
o sobrenatural, ele experimentou o sobrenatural. Hebreus, no capítulo 11, fala assim que ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que não vemos. Se não houver um risco, não há milagre. Acabei de sair de um culto agora, onde a mensagem falava sobre isso. O que você tem entregado? O que você tem entregado ao Senhor para que Ele faça um milagre? A gente ouviu sobre a mensagem da multiplicação de pães e peixes. Mas o que a gente tem entregado para o Senhor? Se a gente não entregar nada, não vai multiplicar nada. Se a gente não entregar nada para o Senhor, a gente não vai experimentar o milagre do Senhor. O nosso olhar, queridos, após a fé tirar a gente da zona de conforto, o nosso olhar vai definir o resultado. E aí eu te pergunto mais uma vez, o que você está olhando? Você está olhando à sua volta as circunstâncias? Você está olhando tudo de ruim que está acontecendo? Você está olhando o que as pessoas estão fazendo para você fazer igual? Ou você está vivendo com foco em Jesus? Enquanto Pedro olhava para Jesus ali, ele começou a andar, ele começou a caminhar sobre as águas, ele permaneceu firme, era um passo atrás do outro, mas quando ele desviou seu olhar para o vento, para as ondas ali, ele começou a afundar. O foco vai determinar se a gente avança ou se a gente afunda. Você quer avançar com Deus? Então tenha foco. Tenha foco no que o Senhor está mostrando para você, tenha foco no que o Senhor está te chamando. O foco vai determinar se você avança ou se você afunda. Hebreus 12 diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é assim que nós devemos prosseguir, seguir e prosseguir, olhando firmemente para Jesus. Nós não devemos olhar nem para um lado, nem para o outro. Nós devemos manter o foco. Nós devemos estar ali constantes, olhando para Jesus, lembrando de todo o sacrifício que Ele fez por amor de cada um de nós. Lembrando da sua palavra, da sua mensagem, o evangelho que Ele deixou e a missão que Ele deixou para cada um de nós. O segredo não é negar as ondas. As ondas vão estar ali, o vento vai estar ali, mas é manter o foco em Cristo. As suas lutas, elas vão vir. Você vai passar por elas. A tempestade, ela vai vir. Você vai passar por elas. Porque se você estiver com foco em Jesus, se você estiver focado no que Jesus está fazendo, no que Jesus está te mostrando, Jesus sempre vai estender a mão, mesmo se você tropeçar, se você falhar. Aqui Pedro, ele olha a tempestade, ele olha as ondas vindo de forma forte, e Pedro era um homem que conhecia as águas, ele era um homem que era experiente, ele viu o vento soprando muito forte, e aí vem o medo. Vem o medo. É normal em meio à luta você sentir medo, mas você não pode deixar o medo te parar, você não pode deixar o medo te paralisar. Mesmo quando Pedro falha ali, naquele momento, ele deixa de olhar para Jesus por um momento e começa a olhar as circunstâncias. Jesus não deixou ele afundar. O amor de Cristo não nos abandona quando a nossa fé vacila, quando a gente falha. Somos nós que não nos achegamos a Ele. Somos nós que, quando pecamos, não procuramos. Somos nós que nos afastamos da presença.
Salmo 37, 24, o salmista diz que ainda que eu caia, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O Senhor nos segura, queridos. O Senhor nos segura, estende a tua mão para Ele. Jesus, me ajuda. Jesus, eu preciso de uma ajuda do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo na minha vida. Eu preciso ser tocado, eu preciso ser transformado. Segura na mão do Senhor. O Senhor está estendendo a mão para você hoje. O Senhor está estendendo a mão para cada um de nós nessa noite. A graça de Deus nos resgata, mesmo quando a gente fracassa. Mesmo quando a gente acha assim, pronto, eu falhei, eu pequei, eu errei. E se você errou, o Senhor está com a mão estendida para você hoje. O Senhor está com a mão estendida para você, para trazer você de volta para o barco. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar você caído. Ele vai te trazer de volta para o barco. As tempestades da vida vão ser inevitáveis, como eu disse. As lutas vão acontecer todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Mas a fé nos permite andar sobre elas. É isso que eu estou falando para você nessa noite. Você vai andar sobre os seus problemas. Você vai andar sobre as suas lutas. Mas você tem que estar focado. Focado em Jesus. Se a gente mantiver os olhos em Jesus, não seremos vencidos. Seremos nós os vencedores. Nós não seremos vencidos por nada. Nem por luta, nem por aflição, nem por depressão, nem por angústias, porque nós estamos com o nosso foco em Jesus. E mesmo quando a gente falhar, Ele está pronto para estender a mão e nos levantar e nos colocar de volta no barco. Esse é o momento que eu quero orar pela tua vida. Essa é a palavra de hoje. Que você permaneça com foco no Senhor. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, não olhe o que as pessoas estão fazendo, mas olhe o que você está fazendo para Jesus. Olhe o que você está seguindo, o rumo que você está tomando. Então, que nesse momento você venha fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Pai, nós colocamos, ó Deus, a cada vida agora diante da tua presença nesse momento. Pai, aquele que porventura falhou, ó Deus, que o Senhor estenda a sua mão agora, que o Senhor estenda a sua mão, ó Pai, e resgata, Senhor, essas vidas, que o Senhor venha, Senhor, trabalhar, ó Pai, no coração de cada um, ó Deus, agora nesse momento, vai agindo, vai trabalhando, falando, Senhor, ensinando a cada um de nós, nos moldando, ó Pai, nos trazendo, Senhor, de volta. Não deixe que a gente fique ali afundando, mas que a gente venha estar na tua presença. Que a gente venha ter o foco, Senhor, no Senhor, como Pedro que começa a andar ali sobre as águas, e ele começa a dar os seus primeiros passos, olhando para o Senhor. Que a gente não deixe de olhar por tudo que o Senhor tem feito. Que a gente não deixe de olhar para o Senhor. E que a cada momento da nossa vida a gente seja fortalecido, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Ajuda-nos, Senhor, a progredir, prosseguir para o alvo, olhando sempre, firmemente, como diz na tua palavra, ao Senhor. Que a gente não desvie o nosso olhar, ó Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Quero reforçar, a gente tem um material na nossa bio. Você pode clicar no link, baixe ali o material para você estar aprendendo um pouquinho mais do Senhor. É gratuito, é um material útil, é um material que tem serventia e que você possa ser abençoado por ele. Eu te agradeço pela tua presença. Essa live fica gravada, compartilha ela com mais pessoas e que Deus possa abençoar o nosso coração. Deus possa abençoar a nossa vida. Te espero amanhã às 22 horas com uma nova palavra do Senhor, uma palavra do Senhor para o seu coração que venha fortalecer a tua alma,
que venha fortalecer o teu espírito na presença do Senhor. Deus abençoe você que ficou até agora com a gente e que Ele possa te dar a cada dia mais paz no seu coração, e que Ele venha te fortalecer. Em nome de Jesus, uma boa noite para cada um de vocês e até amanhã.